chegam a seu tempo, né? Então, nós sabemos que a vontade de Deus é soberana. E para nós seguirmos a vontade de Deus, nós temos que dobrar a nossa cerviz. Nós temos que dobrar a nossa vaidade, a nossa presunção. Temos que escutar o que Jesus nos levou ao Sermão do Monte. O Sermão do Monte nos trouxe tantas verdades, nos trouxe tanto amor, tanta lucidez. E, no entanto, se você perguntar, vocês perguntarem, eu perguntar, se nós perguntarmos a alguns o que é o Sermão do Monte, o que significa o Sermão do Monte, as pessoas não sabem, não tomaram conhecimento, não leram o Evangelho. O Evangelho, eu nem falo pelo Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele é mais recente, né? O Evangelho segundo o Espiritismo é do século XIX, com Kardec. Mas e o Novo Testamento com Jesus? Não, também não leram o Novo Testamento. E olha que tem muito espírita que não lê o Novo Testamento, que não lê a chamada Bíblia, porque ali estão o Novo e o Velho Testamento juntos. O Testamento, o Novo Evangelho, Novo Testamento, o Novo Testamento é o Evangelho de Jesus. E o Velho Testamento é o de Moisés. Então Moisés foi 4.000 anos antes de Jesus, 4.000, 3.000 anos antes de Jesus. Mas o Novo Testamento é estudado ainda hoje, mas existem religiões para todas as pessoas, cada uma na sua evolução. E a gente tem que respeitar isso. A religião, cada um escolhe a sua. Nós somos espíritas. Os outros têm outras religiões. Vão estudar o Velho Testamento, querem o Senhor dos Exércitos, aquele Deus punitivo. Mas o nosso entendimento de Deus, o nosso entendimento de quem dirige as nossas vidas, nós já temos o entendimento trazido por Jesus, que estão no Novo Testamento e que a doutrina espírita, através de Kardec, tirou os véus do Novo Testamento, que muita coisa Jesus disse que teria que contar depois, que seria contado quando viesse o Consolador. Eu vos enviarei o Consolador. E o Consolador prometido está aqui. Kardec nos trouxe a doutrina espírita, através dos espíritos superiores, porque ele quis deixar bem claro que a doutrina não é kardecista, a doutrina é dos espíritos. Ele frisou muito isso nos seus preâmbulos, porque ele não quis colocar o nome dele na doutrina. A doutrina é dos espíritos, livro dos espíritos, não kardecista, como vulgarmente se chama. Mas então, vamos nos lembrar sempre de que a doutrina espírita levantou os véus que cobriam as palavras de Jesus e nos deixou às claras tudo o que nós temos que ser para seguirmos adiante. Voltando, realmente a gente tem que bater nessa tecla. Porque é fundamental, é importante. O espírita traz consigo uma grande responsabilidade. Fazer um preâmbulo, um parênteses aqui, mas é que eu bato nessa tecla porque o espírita traz consigo essa responsabilidade, que é a transformação moral. Como é que se reconhece o verdadeiro espírita? Pela sua transformação moral. E pelos esforços que empreende. Porque eu não vou me transformar da noite para o dia. Às vezes o sujeito diz assim para você, o outro, o irmão, e ele diz assim para você, você não é espírita? Por que você fez isso? Não fica bem, né? Você é espírita. Nós não podemos criticar o nosso irmão, porque ele está a caminho como nós. Acabamos de falar na indulgência. Ele está a caminho como nós. Talvez eu já tenha aprendido aquela lição, mas ele pode não ter aprendido. Ele ainda vai aprender. Então eu tenho que compreender e, se eu puder, ensinar, inclusive. Orientar, passar o conhecimento. Aquilo que eu conheço eu tenho que passar adiante.
Por que eu estou aqui conversando com vocês? Primeiro que eu gosto de conversar com vocês, né? Eu já falei isso. E depois, porque a gente não pode guardar o que a gente conhece, o que a gente já aprendeu, o que a gente tem que passar adiante. Se o meu irmão já aprendeu, ótimo, ele já pode passar adiante para outros. Formidável isso, porque quanto mais pessoas aprenderem que nós só vamos ser pessoas mais felizes quando nós conseguirmos vencer as nossas dificuldades, as nossas pequenezas. Nós somos ainda crianças, somos crianças espirituais. Então, como a criança é para os pais, nós somos para Jesus ou para o nosso Pai Eterno. Nós somos crianças espirituais, mas temos que crescer. Nós não vamos ficar como crianças, porque nenhuma criança que vive na face da terra, por exemplo, fica criança a vida inteira, não é? Ele fica adolescente, ele entra na fase adulta. Então, ele sai da infância. Nós também vamos sair da infância espiritual. A nossa infância espiritual chega um momento que não dá mais para continuar como criança. Nós temos que entrar na maturidade, ou na infância, na adolescência e depois na maturidade, depois até alcançarmos outros planos, porque está preparado para nós, o nosso Pai preparou para nós e Jesus disse: vou adiante de preparar lugar, vos preparar o lugar, vou à frente, vos preparar o lugar. A casa de meu Pai possui muitas moradas. Ele estava falando do universo. A casa de meu Pai possui muitas moradas. Então, quando o Pai nos diz que possui muitas moradas, quem somos nós para dizer não? Quem somos nós para dizer que não, que a Terra só que está habitada, que ainda não, a ciência ainda não comprovou? A ciência não enxerga, os cientistas, que são aqueles que estão encarnados na Terra, não conseguem enxergar o micróbio. Se ele precisa do microscópio para enxergar o micróbio, como é que ele vai enxergar seres de outro planeta, com o seu perispírito da Terra? Ele quer ir em outro planeta, quer ir para a Lua e quer ver se tem alguém que habite a Lua. Não tem ninguém na Lua. E se o olho dele não está enxergando? Já pensou nisso? Eu já pensei. Eu já pensei nisso. Por que não? Ele não enxerga o micróbio, não é verdade? Então temos que evoluir. E quando a gente vai evoluindo, a gente vai compreendendo as coisas. Nós também temos obrigação de nos evoluir, de nos melhorar, nós. Como seres humanos, temos a obrigação de raciocinar e fazer um entendimento a respeito daquilo que nos é apresentado. Vocês, por exemplo, não são obrigados a acreditar naquilo que eu estou falando agora. Absolutamente. Não, absolutamente. Vocês têm que ir lá nas fontes, procurar, pesquisar, se informar. Não é, eu vi, a Regina falou. Não, a Regina falou, mas eu não sou dona da verdade. Absolutamente. Eu fui às fontes pesquisar. Estou passando aquilo que eu tive dúvida e pesquisei. Outras coisas eu já ouvi falar há muito tempo e às vezes até esqueço as datas, algumas coisas assim, porque já ouvi há muito tempo. Mas eu passo para vocês o que eu aprendi até hoje. Entendeu? Que é alguns anos, né? Alguns anos. Não vou fazer quantos, porque aí vocês ficam fazendo cálculo aí e não é legal, não adianta. Entendeu? Mas são alguns. Então, eu já estou escutando há muito tempo. Há muito tempo eu vou aos livros me informar. E eu, hoje, por exemplo, ainda tenho muitas dúvidas. A gente vai ter dúvidas sempre. Eu tenho muitas dúvidas. Quando tenho as minhas dúvidas, eu vou ao livro tirar minhas dúvidas. Vou ao Evangelho, vou ao Livro dos Espíritos. Então, outro dia mesmo, eu estava aqui estudando sobre a Gênese. A Gênese é um livro que foi codificado também por Allan Kardec. Foi excelente livro. Toda a codificação de Kardec é sensacional, maravilhosa. Vocês me desculpem eu ter que ajeitar as costas, é que eu tenho um probleminha só. Mas todo mundo tem problema, né? Então Kardec
ao escrever a Gênese, foi um ano antes dele desencarnar. A Gênese era de 1868 e ele desencarnou em 1869. Ele, que foi o último livro codificado por ele em vida. Depois saíram obras póstumas depois que ele desencarnou, lógico. Bom, por óbvio. Mas ele, ao escrever a Gênese, que é um livro bem profundo, ele fala muito do planeta em si, tudo que, como se compõe o planeta. Ele começa a Gênese tratando dessa parte, entendeu? De todo o planeta, como se dividem e como foi criado o planeta. É um estudo muito interessante. O final, inclusive, da Gênese, da parte final, vocês podem encontrar muita coisa a respeito do que nós estamos conversando sobre o planeta de regeneração, essa fase de transição, esse momento que nós estamos passando, que Jesus falou, os tempos dos tempos que seriam chegados, os tempos em que tudo seria confundido. Jesus fala no sermão profético, na Bíblia, está lá no Novo Testamento, está lá o sermão profético. Jesus fala disso tudo. Vai lá no Novo Testamento, no sermão profético, que você vai encontrar também. Porque o Novo Testamento deve ser estudado pelos espíritas. Não é porque é espírita que não vai pegar na Bíblia, já se viu isso. Não, eu não entendo assim, desculpe. Eu acho que a gente deve estudar e precisa conhecer o Novo Testamento. Como é que eu vou estudar o Evangelho segundo o Espiritismo se eu não estudei o Evangelho, o Novo Testamento? Eu tenho que estudar o Novo Testamento e depois eu tiro os véus de alguma coisa que eu já conheço. Agora eu vou tirar os véus de uma coisa que eu nunca ouvi falar. Não faz sentido, eu tenho que estudar o Novo Testamento. Faz parte do meu conhecimento, do meu crescimento como espírita. Espírita, instruí-vos, disse Kardec. Amai-vos e instruí-vos. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu acho que não são palavras de Kardec, não. Palavras de um espírito superior. E não sei qual espírito superior, porque tem aqueles comentários dos espíritos, quando fazem as instruções dos espíritos, muitos espíritos comentam. Então, isso é um deles, um dos comentários. Eu não sei se foi feito por Kardec, eu acho que foi. Bem, então, prosseguindo. O que nós estávamos falando é sobre a Gênese. Então, para ler a Gênese, é preciso, primeiro, no entanto, que se conheça o Livro dos Espíritos, primeiramente, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Médiuns. Sem conhecer esses 3 livros, fica difícil de estudar a Gênese. Então, é preciso que se conheça, primeiro, o começo da codificação. Conhecendo o começo da codificação, a começar com o Livro dos Espíritos, tem que se estudar o Livro dos Espíritos. Toda a codificação não é um livro para a gente sentar e ler, não, absolutamente. Toda a codificação é livro para estudar sempre, toda a vida. Você termina de ler, depois você volta para o começo e lê tudo de novo. E volta para o começo e lê de novo. O Evangelho, a mesma coisa. O Livro dos Médiuns, mesma coisa. E aí você já se sente habilitado a estudar a Gênese. E também tem o Céu e o Inferno, que é uma maravilha. O Céu e o Inferno foi escrito antes da Gênese. A Gênese foi a última. Então, o Céu e o Inferno, Kardec nos trouxe depoimentos dos espíritos sofredores, depoimentos profundos de espíritos sofredores, de espíritos iluminados, espíritos puros, de espíritos... puros não, minto. De espíritos sofredores e de espíritos felizes. Sofredores, felizes, estão lá no livro O Céu e o Inferno. Então, nós podemos ver os depoimentos que eles nos trazem, que são mais profundos. Muito ensinamento também, muito ensinamento. A doutrina espírita é uma luz no nosso caminho.
A doutrina espírita nos leva a compreender por que Jesus precisou enviar o Consolador prometido. Ele precisou enviar porque nós precisávamos ser educados, como falou a mensagem de Emmanuel que nós lemos no início. A educação é a base de tudo. E a educação implica conhecimento também. Não só a educação tradicional, mas a educação como conhecimento. Porque esse conhecimento nós só vamos encontrar estudando. E nós precisamos estudar. E como nós somos espíritas, ou pretendemos ser, ou somos simpatizantes, temos que estudar a doutrina espírita. Se eu sou só simpatizante, eu não quero ter compromisso com o centro espírita. Tem gente que diz isso. Eu não quero. Ah, mas não tem problema. Você não quer ir para o centro espírita, você não precisa. E o centro espírita, você não é obrigado, ninguém vai te obrigar. Mas você pode pegar os livros de Kardec e estudar a doutrina. Você pode estudar na sua casa. Se você acha que pode estudar sozinho, estude. Não tem problema nenhum. O importante é estudar. E buscar compreensão, porque se você não está entendendo, você vai ter que pedir ajuda a alguém que possa te explicar alguma coisa que lhe traga as dúvidas, né? Para se tirar as dúvidas, a gente tirar as dúvidas. Eu sempre gostei de estudar com outras pessoas, trocar ideias. Isso é importante, porque a gente se esclarece com as pessoas que já vieram antes de nós. Entendeu? Então é isso, meus amigos. É sempre importante a gente trocar informação a respeito da nossa doutrina espírita, a respeito do bem, do amor ao próximo, do nosso progresso, daquilo que nós temos que fazer para sermos melhores amanhã do que hoje. Que nós somos filhos de Deus, herdeiros do Pai e co-herdeiros do Pai com Cristo Jesus. Somos irmãos de Jesus. Jesus é o nosso irmão maior. Gente, que glória maior do que essa. Isso é tudo que nós precisamos para ser muito, muito agradecido ao Pai, porque um dia nós chegamos aqui e um dia nós dissemos presente. Obrigada, meus irmãos, por mais essa oportunidade de estar com vocês. Até a próxima vez. Vamos agradecer a Jesus com uma prece. Vamos fazer uma prece simples de agradecimento. Toda prece deve ser feita com o louvor, o pedido e o agradecimento. Uma prece simples que venha do nosso coração. Obrigada, meus irmãos. Senhor Jesus, Mestre querido, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de trabalho, por mais esta oportunidade de estudo. Nós te agradecemos, meu Pai, porque um dia nós te conhecemos. Eu te chamo meu Pai, Jesus, porque eu tenho esse amor tão grande que às vezes eu penso que estou falando diretamente com o nosso Pai, mas eu sei que tu és nosso irmão. Jesus, nosso Mestre. Agradecemos porque um dia te conheci. Agradeço porque um dia eu conheci a doutrina espírita. Então eu quero te agradecer mais uma vez por este dia de ter estado com esses irmãos queridos, que eles sejam também muito abençoados. Aonde chegar esta palavra de Jesus, chegue às tuas bênçãos. Assim seja, meu Pai. Graças a Deus. Obrigada, meus irmãos. Boa noite e até a próxima.